Então, assim, o que eu ia dizer é o seguinte, prestem muita atenção. Ninguém velho cria doenças psiquiátricas que não tenham a ver com processos que sejam orgânicos, tá? A doença só psiquiátrica, só emocional, ela é de gente mais jovem, que aí sim, evolui, né? Aí evolui. Mas uma pessoa com 80 anos, se tiver um quadro desse, eu vou pensar em demência e não em problema psiquiátrico. Entenderam a diferença? Teve uma perda muito de um ente querido, né? E só melhora com eletrochoque. Meu Deus. Então tem trauma, aí entenderam que é outros 500, né? Não é. Então a ideia que eu estava dando aqui para vocês é o seguinte: velho com problema emocional não é só emocional, tem uma coisa orgânica por trás e está fazendo algum tipo de demência, alterações, geralmente são microinfartos cerebrais, doença de pequenos vasos. A gente vê muito isso, tá? A gente vê muito. Minha mãe, isso eu cansei de ver, né? Pois é, minha mãe tá tão deprimida, que idade tem? 80 anos, traz aqui que não é depressão coisa nenhuma, vamos resolver isso, entendeu? Porque a gente sabe que tem uma coisa por trás. Agora, se veio, né, lá atrás, apresentando alguma coisa, já tinha essa personalidade, já era um problema, aí sim, vai chegar aos 80 pior, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Só para a gente ficar alerta, porque a gente come muita bola em velho. Outra coisa importante é a deficiência do complexo B, especialmente P12, que dá um quadro meio parecido com demência, depressão e tudo mais. Então, verificar nesse paciente B12 e vitamina D. A vitamina D tem muito a ver com a parte emocional, tá? Eu já tive pacientes que também tratavam há anos de depressão, nada melhorava, já tinham trocado trocentos antidepressivo. Quando eu corrigi a vitamina D para 80, 90 no sangue, não precisou mais de remédio para depressão, fazia 20 anos que tomava. Então, assim, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Não estou dizendo que é todo mundo assim, tá? A gente não vai dizer que todo mundo que apresenta isso tem isso, mas a gente sabe que isso acontece, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Bom, não dá para tirar a medicação, deve continuar tomando, a gente vai observar, né, ver se não tem efeito colateral, né, coisas assim, né? O que está dizendo aqui que o microinfartos, ele tem microinfarto cerebral, é isso? Esse paciente? Sim. Na ressonância aparece microlesões e microinfartos no cérebro. Então, é bem o que eu estou dizendo. É uma complicação a mais de alguém que já vem com problemas, mas é isso, exatamente isso que eu estava dizendo. Tem a ver com a parte orgânica também, não é só a parte emocional. Eu disse que essa mulher é vidente, gente, é vidente. É muita experiência. Sabe aquela história, né, que o diabo como é que é? O diabo é sábio, não porque é diabo, mas porque é velho. Então, é mais ou menos isso. É experiência, gente. É atender muito, estudar muito. Mas ótimo, fico feliz, porque eu também uso muito as minhas conexões cerebrais para isso. Bom, vamos lá. O que a gente faz com ele? Basicamente, começa com... Presta atenção, porque isto que eu vou falar aqui vale para todas as pessoas que estão com mais idade e tem essas situações, tá? Corretor enérgico com o Traumavit 2 vezes ao dia, no mínimo 6 meses, nesses casos eu até uso por 1 ano, é fundamental, porque nessa história tem o seguinte, teve um trauma de uma perda. Enquanto não limpar isso, não desenvolve o resto. Não pensa que envelheceu, né, não está mais atrapalhando isso. Está atrapalhando. Então, a gente começa por isso, terreno biológico e o trauma. Corretor enérgico com o Traumavit.
2 vezes ao dia é suficiente, mas longo prazo. A segunda coisa que nós vamos fazer para ele, mentais, porque ele tem um microinfarto. Então, o cérebro está precisando de informação. Então, a gente vai fazer mentais e associar umbilico. E já aproveita e já bota o colamin para refazer a artéria. E, se possível, o Teloquant também. Esse fica penduradinho do lado, se der, bota, tá? Que vai ajudar, tá? Para a gente recuperar essa parte informacional. Aí nós vamos para o lado emocional. Minha sugestão primeira, consciências com neurotóxicos. Eu já testei muita coisa em doenças psiquiátricas e eu vejo que essa dupla é a que mais se adapta. Para quem não tem doença psiquiátrica e para quem tem, tá? Então, esses dois eu acho bem importantes. 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Tudo isso. Faça meio copo d'água, pinga tudo dentro, mexe bem, dá para tomar devagarinho, de golinho em golinho. Fica olhando para ver se toma. Isso é o que funciona melhor em velho, tá? São o plus pequenininho, de doses, tá? Faz isso no café da manhã. Tomou o café, dá aguinha. Almoçou, dá aguinha. Ou antes do almoço, dá aguinha. Entenderam? Isso funciona muito bem. Aí você já aproveita e põe lá dentro tudo que você quiser. As outras coisas para ver o resto, né? Esse caso tem que desintoxicar esse cérebro. 40 anos tomando remédio. Psicodrem, gente. Psicodrem vai ser fundamental para ter alguma resposta aí, tá bom? E por último, né? Então, a gente tratou terreno biológico, tratou o problema básico orgânico, tratou essa parte. Eu ainda faria o quelanthus por 2 razões. Com certeza tem intoxicação de metal pesado e pela segunda razão, que é mais importante que a primeira nesses casos, que é a microcirculação. Tá? O quelanthus, no mínimo 1 ano, 2 vezes ao dia também, tá bom? Essa é a minha dica para ele. Ele com certeza ao longo do tempo vai melhorar. O hepatodetox também fica penduradinho, se puder botar junto, ponha. O hepatodetox, para quem toma drogas assim de longo prazo, é muito importante, porque metabolicamente ele melhora, tá? Se puder trabalhar um pouquinho a parede do intestino, se puder usar um pouquinho o Croniflan, pelo menos uns meses, aí, uns 3 meses de Croniflan, que seja menos gota, tá? Mas bota tudo junto, mas menos gota, é melhor do que não botar. Porque o Croniflan, ele tem uma situação interessante aí, tá? Outra dica, é outra pérola, tá? E já são 9 horas, é a última coisa que eu vou falar aqui. Ó, anotem. O Croniflan já provou para mim que faz não apenas a modulação das inflamações crônicas de baixo grau, mas ele desinflama hipotálamo, ele desinflama sistema límbico. Isso é fundamental nessas doenças, gente. Vocês não imaginam. Os pacientes chegam a dizer assim, parece que limpou a minha cabeça, para você ver a importância disso. Então, lembrem disso, tá? Croniflan, pelo menos aí uns 6 meses, vocês vão fazer uma melhora importante nesses casos, tá? Bom, nutricionalmente, minha sugestão primeira para ele é a associação do Totalis com o multicatal, por causa da idade, da absorção, da concentração dos aminoácidos, mas não tem, no multicatal, a gente não tem o triptofano, tá? Então, ao longo do tempo, a gente vai ver se não tem que depois trocar para o Vitalzen, mas num primeiro momento eu vou usar o multicatal. Eu vou fazer, então, o Totalis, que é cápsulas, e o multicatal. Ômega 3, que a gente vai ter que dar também, no mínimo aí umas 3 cápsulas por dia, que dê em torno de 400 a 450 miligramas de DHA, tá? E ainda o nosso QMQ10, né? Que é a queridinha aqui minha, porque eu consegui que tivesse 200 miligramas purificada, tá? Purificada. A QMQ10 purificada. Essa é, ó, eu catei, porque não existia no mercado, tá? E agora nós temos a QMQ10 com 200 miligramas purificada.
Então, essa é bem importante nesse caso. Aliás, até daria para inicialmente fazer 2 vezes ao dia, tá? em duas refeições, né? Café e almoço, junto com o ômega 3, e tem que arrumar a B12, o zinco e a vitamina D. Esses 3 tem que medir para a gente acertar, tá? Se quiser começar já com 10.000 unidades de vitamina D, de oleosa ou gelatinosa, até que saia exames e tudo mais, vocês já vão dar um boom de vitamina D aí. Ou primeiro médico, depois vai ter que ficar cuidando disso, né? Mas vocês vão ter um bom resultado. Eu vejo com bons olhos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu cuidei da minha avó, eu lembro que eu falei aqui que eu herdei a avó, né? Eu cuidei da minha avó 12 anos, tá? Ela veio para mim com 80 anos, morreu aos 92, e eu vou dizer para vocês que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi ter essa oportunidade, né? Porque tem sabedoria, porque tem afeto. São pessoas tão importantes, os idosos, a gente devia ter esse cuidado especial, né? Então, assim, eu quero que tenha essa oportunidade também com esse senhor, né? Que a família possa curtir ele mais tempo, mas bem, né? Bem.